Vamos a mais essa questãozinha então sobre carreiras bancárias, questões Banrisul 2015, Banco FDRH. O tema da questão é debenture, é derivativos, é recebíveis, é leasing e é underwriting. Olha que palavra chique, underwriting. Enfim, vamos olhar essa questão. Além de resolver a questão, vamos tentar capturar uns pokémons aqui. Ou, quer dizer, capturar uns conceitos. Vamos lá. Qual é o enunciado da questão? O enunciado fala o seguinte: o mercado de capitais trabalha com grande variedade de títulos e operações. O que ele fala? Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, associando as denominações e descrições. Vamos lá, ele fala denominações, ou seja, conceitos, tem que associar esses conceitos às descrições abaixo. Primeiro conceito, debenture. Bem, vamos procurar um conceito de debenture, então. O que seria debenture? Debenture é tipo um CDB das SA, ou seja, o banco emite CDB, as SAs, quando querem captar algum valor, pode emitir a debenture ou então uma ação. Mas se ela emite uma ação, a pessoa que compra acaba se tornando sócio. Se ela não quer mais sócio, ela pode emitir uma debenture. Então, ou seja, ação igual a sócio, debênture igual a credor. Quem é sócio não tem dívida com a empresa, porque ele é sócio. Compra uma ação, virou sócio. Não pode reclamar de dívida. Já uma debênture, não. A debênture é uma expectativa que a empresa vai te pagar o valor no futuro, enquanto isso ela vai te pagar juros sobre o capital durante o período da debênture. A debênture não é obrigada a ficar com ela, pode vender para outra pessoa, né? Pode passar para terceiros, então. Vamos lá. Então, o conceito de debênture, esse debênture é o CDB das SAs, é usado para manter o controle, e já a ação vira sócio, então o controle acaba se pulverizando da empresa. Então, o sócio, ação sócio, debênture e credor. Vamos ao segundo conceito, derivativo. O que seria um derivativo? Derivativo é um contrato que fixa preço, visando proteção, ou seja, uma proteção. Pode ser um contrato a termo, um contrato futuro, um contrato de opção e swap. É isso aí, mais ou menos isso o nome. Um contrato a termo seria um contrato de valores pré-determinados no presente para uma venda futura. O contrato futuro seria um valor determinado para venda no futuro, ligado ao indexador futuro. E uma opção é assim, você compra uma opção que a pessoa pode comprar o seu produto se você quiser vender, então uma compra de uma opção. E swap é uma troca de indexador, alguma coisa nesse sentido, mas esse é o conceito de derivativos. Então é um mercado de proteção, de hedge, o derivativo. Vamos ao terceiro conceito, recebíveis. O que seria recebíveis? Recebíveis, por exemplo, antecipação de cartão de crédito, boleto, custódia de cheque e etc. Então o que acontece? A empresa vende alguma coisa ao consumidor, ele paga com o cartão, aquilo gera uma expectativa de receber no futuro. Então o que acontece? A empresa vai lá e vende aquela expectativa do banco e recebe o valor no outro dia. Isso é uma antecipação de um recebível. Pode ser um cartão de crédito, pode ser antecipação de um boleto, claro, mediante pagamento de uma taxa. Ou, por exemplo, a custódia de cheque, que é uma expectativa de receber o cheque no futuro. Aí vai lá e vende aquela expectativa para o banco. Então, ou seja, recebíveis é uma expectativa futura. O que é esse outro produto? Leasing. Leasing tem que botar na cabeça, o conceitual de leasing é o aluguel de bens por prazo determinado. Então não é dinheiro, leasing sempre é um bem que é alugado por prazo determinado. Underwriter, olha, eu nem sei se é assim que se fala essa palavra chique. Mas é assim, underwriter é o mercado primário, sabe? É quando o emissor capta por emissão de ação ou de outra obrigação, por exemplo, uma debenture. Então é no mercado primário, quando aquele inicial, ou ele abre o capital fazendo emissão de ações, e aí com isso novos sócios entram na empresa, ou então ele emite uma debênture, que é uma obrigação financeira para pagar no futuro, enquanto isso ele remunera com juros quem comprar aquele título da dívida privada, por assim dizer. Bem, como fala no enunciado da questão, tem que associar as denominações às descrições. Vamos ver as descrições aqui embaixo, ver qual denominação, ou seja, qual conceito que a gente já conversou aqui, qual conceito que é adequado. A primeira aqui, vamos primeira assertivo, fala assim: operações que consistem na emissão e na colocação de novas ações no mercado. Que conceito é esse? Acho que a gente acabou de falar dele, se não me engano é underwriter, ou seja, é o mercado primário, é quando o emissor capta por ações ou por outra obrigação, como por exemplo a debênture. Então eu acho que a primeira seria o 5. Vamos à segunda assertiva ali, o segundo conceito ali. Fala, títulos que representam um direito creditório originário de uma venda a prazo. Isso aí tá com cara de recebíveis, que é um título, ou seja, uma antecipação de uma expectativa de receber alguma coisa. Então, se for recebíveis, seria 5.3. Vamos lá para a terceira de cima para baixo, ou a segunda de baixo para cima. Fala ali, títulos que as sociedades anônimas não financeiras de capital aberto ou fechado pode emitir com o propósito de captar recursos de médio e longo prazo, normalmente para financiar projetos de investimento. Olha só, e aí que título seria? Seria uma debenture?
Seria um derivativo? Seria um recebível? Seria um leasing ou seria um underwriter? Bom, pela característica do título aqui, parece ser uma debênture, que é o famoso CDB das SAs. Bem, vamos para a última aqui. O último conceito fala o seguinte, vamos lá. Operação na qual o dono de um bem arrendador concedem a outrem, ou seja, ao arrendatário, o direito de utilização do bem por prazo determinado. E aí, tá perguntando aqui, o que seria isso? Tá com cara de ser um leasing, né? Então tá, a operação... Aí pergunta no final ali, a ordem correta dos números da segunda coluna de cima para baixo é... Então, conforme a gente viu, né? Conforme o conceito, o primeiro é 5, mais conhecido como underwriter, ou seja, operação que consiste na emissão e na colocação de novas ações no mercado. O segundo conceito é o 3, mais conhecido como recebíveis, ou seja, antecipação de cartões de crédito, boleto, custódia de cheques, etc. Então, o segundo seria o 3, ou seja, títulos que representam um direito de crédito originário de uma venda a prazo. O terceiro seria um conceito que seria o conceito 1, que seria debêntures, ou seja, que é o CDBs das SAs, como a gente tinha comentado, que é usado para manter o controle das ações. Ação igual a sócio, debênture igual a credor. Então, essa é a questão desse conceito, ou seja, títulos que as sociedades anônimas não financeiras de capital aberto ou fechado podem emitir com o propósito de captar recursos de médio e longo prazo, normalmente para financiar seus projetos de investimento, ou seja, debênture. O último conceito ali seria o 4, ou seja, operação na qual o dono de um bem arrendador concede a outrem arrendatário o direito de utilização do bem por prazo determinado, ou seja, leasing. Então a assertiva correta é a letra D. Depois eu vou dar uma olhada nesse áudio, se ele ficar legal, vou colocar para ti lá, para te acessar lá no YouTube/conteúdo VIP, ou para te acessar ali no Facebook/conteúdo VIP. Se tu gostar, quiser te inscrever, curtir, compartilhar, assistir outros vídeos, ouvir outros áudios, anotar conceitos, enfim, fique à vontade, hein? Bom estudos para você, tudo de bom.